que esse processo na atualidade não continua acontecendo? Porque agora na atualidade era que esse processo era para estar acontecendo. Porque o macaco, ele tem contato com outros seres vivos, ele tem um contato, ou seja, ele tem um contato social. Então, se nós evoluímos, né? Nós somos descendentes aí do macaco, né, do Homo sapiens, de acordo com a evolução química aí, de acordo com os livros. Aí eu pergunto, tenho dúvidas, não estou afirmando, por que nós não continuamos evoluindo? Porque agora era para nós estarmos evoluindo, o macaco era para estar evoluindo agora, porque ele tem um contato social. Um exemplo é, por exemplo, eu não tenho facilidade de falar o inglês, né, a língua inglesa, não tenho facilidade de falar outra língua. Mas, como eu tenho contatos estrangeiros no meu Facebook, no bate-papo, eu estou aprendendo até mandarim. A língua espanhola, o pessoal lá da Espanha, eu estou aprendendo, porque eu estou tendo contato ali social e eu estou digitando. Então, na hora que eles digitam, eu já sei o significado já da palavra. O macaco era para estar evoluindo mais ainda, porque hoje ele tem um contato com o ser humano. Entendeu? Aí tem a era do fogo, que mostra que a gente não sabia falar, o pessoal não sabia rir, aí chegou uma certa parte da história que o homem aprendeu a rir. Não bate. Ele poderia ter tido um contato, por exemplo, eu poderia ter tido um contato com um americano, como eu não tenho paciência de aprender, né, o inglês, a língua inglesa, o que eu vou fazer? Olá! Ele vai saber? Não vai, vai pensar que eu estou falando mesmo coisa da era do fogo, minha gente. Eu estou questionando. Aí sobre a origem da vida, o primeiro ser, qual foi o verdadeiro primeiro ser? Como surgiu o verdadeiro ser? Né? Será que o primeiro ser, ele veio do mar, da água? Aí de acordo com biologicamente, né, falando, de acordo com a evolução química, sim, aí veio lá uma larva, né? Aí as células, né, foi se formando aquelas células, aquela larva. Aí ele veio do peixe, né? Aí do peixe aí veio para um lagarto, aí do lagarto veio para um morcego, aí depois veio para um macaco, até evoluir para a espécie humana. Aí eu pergunto, e por que hoje esse processo não está acontecendo? Aí tem pessoas que vêm me dizer, não, é porque nós não podemos retroceder. Isso na escola eu vi muito isso, eu perguntar. Porque na escola você não pode perguntar, na escola você não pode pensar, principalmente na faculdade. Eu queria ser um cientista. Eu não parti para essa área porque eu não tive paciência quando passei pela faculdade, porque é uma verdadeira censura. Não vou aqui generalizar, não são todos, mas a maioria, porque na faculdade não existe professores, existem professores. Os acadêmicos são os verdadeiros professores. E existem orientadores com o nome de professores. Porque chega lá, tá aqui, quero esse trabalho aqui agora. Você lê sobre a origem da vida aqui, e eu quero esse trabalho hoje, senão está reprovado. É desse jeito. Não são todos, mas a maioria, escapa um, quando tem um pouquinho de flexibilidade. Está se voltando para a era da modernidade, está saindo das cavernas. Mas na faculdade é assim, por isso que eu não parti para essa parte de me formar, né, na parte da ciência aí, de ser um cientista para tentar observar. Porque eles chegam lá, vamos reproduzir isso aqui, é só reproduzir, você não pode pensar, é só reproduzir, tem mais essa, é só reproduzir. Na faculdade é só reproduzir, principalmente na faculdade. Que deveria se pensar. Ao invés deles fazer isso, deveria pegar os acadêmicos, é muita teoria sem prática. Eu sou muito prático. É muita teoria sem prática. Deveria pegar os acadêmicos, vamos observar, já que eles ganham muito para quando tem projeto de pesquisa, né? Vamos passar ali um mês observando lá, vamos acampar no mar, para ver se surge alguma larva de lá, algum ser lá que venha, e esse ser continue, vamos observar esse ser, que ele vem evoluindo da larva, né? E vem evoluindo para o lagarto, né? E vem evoluindo para o morcego, até chegar do macaco, até chegar à espécie humana. Essa seria uma verdadeira faculdade. Era o que eu queria fazer na faculdade, mas infelizmente não é assim. Aí eu venho perguntando, será que não existe, né, esse processo acontecendo hoje no fundo das profundezas do mar, nas águas,
Porque hoje eu sei que eu nasci de outro ser humano, numa bolsa d'água. E para sobreviver eu preciso dessa intervenção do ser humano. Mas o primeiro ser, ele não precisou de intervenção nenhuma. Ele era um mamífero. Ele era mamífero, que ele precisou se alimentar, mas não que outro ser humano botasse comida na boca dele, mas que amamentasse. E ele surgiu ali. Depois ele foi comer, ou ele poderia ser um vegetariano, né? Comia mato, né? Enfim, mas ele precisava beber. É muitas perguntas, né? Mas por que esse processo? Poderia nós ter vindo num disco voador, né? Outros seres, né? Outros seres alienígenas ter colocado nossa espécie humana aqui e estar nos observando de outro planeta, assim como nós observamos outros planetas? Estou perguntando, não estou afirmando. Eu não sou dono da verdade, eu estou filosofando. Eu estou querendo entender a origem da vida. Não o que está pronto aqui nesse caderno, ou que a faculdade tenta colocar nessa cabeça. Ou que a escola tenta colocar. Infelizmente, quando eu passei pela faculdade e pelas escolas, eu tinha que colocar essas doideiras. Porque senão eu estava reprovado, né? E você tem que fazer isso. Você que ainda está na faculdade, você que está na escola, você tem que fazer, infelizmente. Mas eu queria ser um cientista para mim tentar compreender essa origem da vida. Aí você vem, foi Deus. Não, peraí. O ateísmo vem questionando. Por que Deus não manda mais fogo? Por que Deus não fala mais com o ser humano? Eu posso dizer para você, porque hoje não existe mais homens de muita fé. Hoje são pouca fé. Acabaram de eleger um santo aí. Que você olha para a cara dele, ele precisou de um papel para se comunicar, para no final ele dizer assim, a paz esteja convosco. Eu preciso de um papel para dizer a você, a paz esteja convosco? Eu preciso de um papel para falar de Deus para você? Eu posso falar de Deus aqui, né? Deus, ele está no ar que eu respiro. Deus, ele está no sol que eu sinto. Deus, ele está, né, num copo d'água que eu bebo. Deus, ele está presente, né, na natureza. Eu não preciso de um papel como o santo fez. E a igreja passou 3 dias para eleger o santo, soltando uma fumaça, uma preta e uma branca. Para no final o santo, tanto tempo que passou dentro da igreja, precisar de um pedaço de papel para se comunicar aos seus fiéis. Horrível aquilo. Né? Então, são essas coisas que eu questiono, né? Que eu busco a entender. Porque eu digo a você, se eu for pregar a palavra de Deus, e eu for falar de Deus, eu não preciso de um papel. Eu não preciso de um papel. Eu peço a Deus que Ele me ilumine e coloque o que eu tenho que falar para os meus fiéis. Mas o santo que acabaram de eleger, passaram 3 dias, deveria, aqueles 3 dias que passaram, ele tirar pelo menos um dia para decorar pelo menos o que ele ia falar para os seus fiéis. Porque mostra homem de pouca fé, mostra que não conhece a palavra de Deus. E não venha digitar besteira aqui não porque eu bloqueio. Não venha defender não porque eu bloqueio. Porque quando o comentário ele é construtivo, eu vou deixar os comentários ativados. Mas se for dejeto, que eu chamo de dejeto, eu vou bloquear e o YouTube se encarrega de limpar o dejeto. Eu sempre deixo desativados, porque meus olhos não são pinico. Eu estou querendo compreender as coisas. Agora, se você é tolo e já vem com respostas concretas, vá para a faculdade. Vá para a faculdade. Porque de lá eu já saí. Eu vou deixar aqui os comentários ativados. Mas vou bloquear. Eu só bloqueio, o YouTube se encarrega de limpar o dejeto. Agora, se for comentários construtivos, fica. Que me ajude a entender. Né? Porque aqui eu estou filosofando sobre a origem da vida. E também sobre a religião, que, pegando resumidamente um pouquinho da religião, porque o ateísmo vem questionando isso aí, sobre a fé, por que Deus não fala mais com o ser humano, por que Deus não manda mais fogo, se está escrito lá na Bíblia, e que Deus não muda.
Ora, a ciência, a evolução aqui não mudou. Por que Deus não mudou? Ele tem que seguir tudo que está ali. Houve tudo uma evolução. Ah, porque Deus ele é perfeito. Continua sendo perfeito. Ah, porque um ser perfeito não vai criar coisas imperfeitas. Ora, Deus criou tudo perfeito. Quem se tornou imperfeito foi o homem. Agora, que existe uma força que rege esse universo, é Deus. Né? Essa força é Deus. Assim eu acredito. Né? Assim eu acredito. Às vezes duvido, às vezes acredito, às vezes duvido, que eu sou assim. Eu sou uma metamorfose. Mas hoje eu estou questionando sobre a origem da vida. Aí aquela era do fogo que mostrava o homem, que o homem não sabia falar, que o homem não sabia... Não, já sabia. Agora, quando ele teve contato com outro ser humano, o outro ser humano ele não entendia a língua do outro, nem o outro entendia a dele. Aí para ele só fazia aquilo. Não sabia falar. Né? Mas quando ele foi estudar, aprendeu. Esse é o meu pensamento. Isso é o que eu penso. O que você pensa, pode deixar aí. Agora só que não venha querer igual o seu pensamento no meu. Vamos pensar. Porque eu tenho dúvida. Eu sou formador de opinião. Né? E volto novamente à questão da vida. Por que esse processo não continua acontecendo hoje, na atualidade? Por que o macaco não continua evoluindo para o ser humano? Hoje era que ele deveria, né? Por que essa vida não continua, esse processo lá, não continua lá nas profundezas do mar, na água? Pode estar acontecendo, mas eu não estou observando, os cientistas da faculdade não estão observando, mas pode estar acontecendo. Ou não, nós podemos ter caído lá num disco voador. Ah, foi Deus que criou. Não, é muito frágil, essa parte é muito frágil. Foi de Adão e Eva, isso aí é muito frágil. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí. Eu estou questionando isso aqui que é mais real, isso é mais objetivo, né? Isso é mais concreto a coisa. Né? Por que você, esse processo não continua acontecendo? Ou pode continuar? Né? É isso. Obrigado pela sua atenção. Vou deixar os comentários ativados, mas dejeto que vier querer colocar dejeto na minha cabeça e dejetar perante os meus olhos não são pinico, eu vou bloquear. Obrigado pela sua atenção.